noite. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de garantir transparência à informação. Esse é o nosso objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que recebe hoje o senador Lindbergh Farias, do PT. Boa noite, senador. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Para entrevistá-lo, convidamos também o jornalista Hudson Carvalho. Boa noite, Hudson. Boa noite, Ricardo. Boa noite, senador. E boa noite, telespectador. Senador Lindbergh Farias, nós cariocas e fluminenses, vivemos um momento de apreensão. Essa apreensão está voltada à possibilidade do Rio de Janeiro perder boa parte dos royalties do petróleo. Foi aprovado pelo Senado um substitutivo do senador Vital do Rego, que retira dos estados produtores, leia-se Rio de Janeiro e Espírito Santo, boa parte dos royalties para redistribuí-los entre todos os estados da federação. E o que mais chama a atenção é que não só apenas os poços do pré-sal, de produção futura, serão atingidos. Pelo projeto, os poços também já licitados do pré-sal e os poços do pós-sal também serão atingidos. Boa parte desses recursos também sairiam do Rio de Janeiro para outros estados, o que nos deixa profundamente preocupados, porque o Rio de Janeiro, sem essa receita dos royalties, se mostra quase que numa situação de insolvência, ou seja, é fundamental para o Rio de Janeiro os royalties do petróleo. O projeto está na Câmara. O senhor acredita que haja ainda alguma chance, alguma possibilidade de se obter um consenso negociado? Olha, a discussão no parlamento está difícil. Foi difícil no Senado, foi uma guerra que nós perdemos. Na Câmara vai ser muito difícil. Agora, o projeto vai para Dilma depois. Eu acho que a presidenta Dilma vai vetar esse projeto. Eu quero depois explicar, porque é um projeto muito incoerente, é um projeto que não se sustenta em pé. Por que é incoerente? Vamos então analisar as incoerências do projeto. Quais são as incoerências na sua avaliação? É óbvio que ele é inaceitável, porque, enfim, mas do ponto de vista técnico, o senhor que participou ativamente de todo o processo de negociação no Senado, de todo o processo em defesa do Rio de Janeiro, quando estava em tramitação no Senado, quais são os pontos, assim, em que essa incoerência salta aos olhos? Primeiro, o substitutivo do senador Vital do Rego não se sustenta nos números. É importante dizer que nós, no debate, mostramos isso lá no dia, e agora está comprovado, a presidenta já está sabendo disso. Eles erraram nos cálculos. Veja bem, nós fomos, na discussão das estimativas, nós fomos em cima dos números da Petrobras, do plano de negócio da Petrobras. Eles superestimaram em 20 bilhões. Fizeram um cálculo, por exemplo, que em 2020 nós vamos ter 79 bilhões de royalties e participação especial, quando o número correto é 59 bi. Em cima de tudo isso, eles construíram um discurso que nós não íamos perder o que estava no orçamento de 2012. E o que a gente tem, por isso que esse projeto não se sustenta em pé, da mesma forma como o projeto do Ibsen, que tirava 7 bilhões do Rio de Janeiro, esse projeto tira 3 bilhões e 300. Já em 2012? Já em 2012. Uma parte, 1,5 bilhão do governo do Estado e o resto das prefeituras. É preciso que se diga, não é só Campos, Macaé. Dos 92 municípios do Rio, 86 recebem royalties de petróleo, né? Então, como é que é isso? Retirar do orçamento do próximo ano uma quantia que não é pequena. Ricardo, se esse projeto for aprovado, não é exagero, não é drama. Vai ter prefeitura fechando escola, fechando posto de saúde, né? E eu queria muito argumentar aqui com as pessoas, eu acho que eu tenho encontrado, você sabe que agora, dia 10, na próxima quinta-feira, vai ter uma grande passeata no Rio de Janeiro. A passeata começa às 15 horas, o governador do estado está convocando, uma passeata que todo mundo, todos os prefeitos, a sociedade tem que participar, e eu quero aqui apresentar os números, e eu tenho participado da convocação, e é importante dizer para as pessoas do Rio de Janeiro, como os royalties, como isso é importante para o futuro do nosso estado. A gente sabe das dificuldades que o estado do Rio de Janeiro passou. O estado está começando a melhorar agora, Hudson. Os números do estado começam a melhorar agora. Mas a gente sabe das dificuldades. Nós temos uma guerra civil permanente nesse Rio de Janeiro. Essa política de pacificação tem que continuar.
Eu fui prefeito. Que deu certo, os UPPs funcionam, são êxito, e para que continue, para que tudo isso continue, é fundamental que haja, enfim, recursos para isso. Boa parte dos recursos vem dos royalties. Exatamente, por isso que eu estou querendo explicar isso, porque eu tenho chamado muita gente para passear, as pessoas passeata na próxima quinta-feira, dia 10. Quinta-feira, dia 10. Mas tem gente dizendo, puxa, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem muito a ver. Eu estou convencido que o que está em jogo agora são os próximos 20, 30 anos do Rio de Janeiro. É o futuro dos nossos filhos. E eu vou trazer aqui uns números para você. Pois não. Foi o economista Mauro Osório. A gente sabe que o Rio, depois de deixar de ser a capital federal, teve um processo de esvaziamento, decadência. Olha os números aqui que ele traz. Pois não. Entre 70 e 75, enquanto o Brasil cresceu a média de 10%, o Rio de Janeiro cresceu 7,8%. No período posterior, 75 a 80, o Brasil cresceu 7,2%, o Rio 5%. Entre 80 e 90, o Rio não cresceu, teve crescimento negativo. E nós temos esses números todos aqui de carteira assinada. Agora, vamos ser francos, a partir do governo Sérgio Cabral, com o presidente Lula, uma série de parcerias, de criação de um novo clima nesse estado, o Rio de Janeiro volta a chegar perto dos índices nacionais. Então essa história que o Rio está nadando em dinheiro é uma farsa completa. É uma farsa completa. Então veja bem, quando eu falo 20, 30 anos, é o seguinte, agora a gente está começando a melhorar. Tem a pacificação, empresas estão vindo para esse Rio de Janeiro, está melhorando os números do emprego. Se tirarem os royalties, vamos colocar novamente para baixo. E não é bom para ninguém do Brasil. Senador, como é que o senhor vê esse clima? Me parece, já que nós tivemos aqui vários parlamentares, vários deputados, e o senador também Dornelles, enfim, já promovemos vários debates sobre esse assunto, e todos, de alguma maneira, nos relataram que há uma certa animosidade no Congresso em relação ao Rio de Janeiro. Quer dizer, as pessoas veem o Rio de Janeiro como um estado, como o senhor disse há pouco, nadando em recursos. Quer dizer, daí, então, essa disposição, essa gana, essa sanha em querer tirar do Rio de Janeiro uma parte dos recursos que legitimamente lhe cabe. Do ponto de vista político, da articulação, como é que o senhor está vendo isso lá no Congresso? Olha, às vezes, eu brinco com alguns senadores dizendo o seguinte, parece que vocês vão para o Rio de Janeiro, vão para Copacabana, Ipanema, Leblon, e acho que o Rio é isso. Né? Você sabe que eu sou nordestino, sou paraibano, tenho o maior orgulho de ser nordestino. E eu digo para eles, quem sofre são nossos irmãos conterrâneos, que estão em comunidades dominadas pelo tráfico. Eu fui prefeito em Nova Iguaçu, você sabe, o maior orgulho de trabalhar na Baixada Fluminense, mas a gente sabe que ainda tem problema como esgoto a céu aberto, como falta de água. Essa é a realidade de São Gonçalo, da vida do nosso povo. Então as pessoas olham o Rio Maravilha pela televisão, pelos cartões postais, e pensam que isso aqui está resolvido. Eu vou dizer uma coisa, e eu queria falar para o senhor, para a senhora que está nos assistindo, não existe problema maior no Brasil do que a região metropolitana do Rio de Janeiro. Desafios enormes pela frente. E eu acho que esse é o grande equívoco. Não se pode discutir, Ricardo, royalties separado de fundo de participação dos estados, do ICMS. Eu sei que você está querendo fazer... No próximo bloco eu vou falar sobre esse assunto, mas vou falar também sobre a participação da União como o poder moderador desse embate entre estados produtores e não produtores, que me parece foi muito tímida até o presente momento. Achei que a União não entrou, digamos, como um elemento definidor desse embate. Ela estava, parece que, se abstendo de ter uma participação mais efetiva, me parece, o Palácio do Planalto. Eu queria saber a sua opinião depois do intervalo. O Jogo do Poder faz o intervalo e volta em 1 minuto aqui pela CNT.